Obrigado, Gabi. Bom, gente, boa noite, bonsoir. Quero agradecer aí, então, a presença de todos. Meu nome é Leandro, trabalho aqui no STB da Faria Lima. Já trabalhei há 12 anos com intercâmbio. Junto aqui comigo nessa apresentação estará também a Rafaela, que cuida de toda a parte operacional. Ela que vai ajudar com todo o processo da inscrição, parte de documentação. E, mais ao término também da apresentação, o Thiago, que é um consultor aqui também da loja, já trabalha aqui também com intercâmbio há 14 anos. Então, conte aqui conosco para tirar do papel esse planejamento e esse sonho. Nos últimos anos, a gente já tem trabalhado, então, aqui com a Aliança Francesa de São Paulo, promovendo em alguns intercâmbios, né, em regiões na França, Canadá. Mas esse ano, eu acho que é uma proposta aí muito mais imersiva, cultural, gastronômica e com certeza vai ser inesquecível para vocês. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, apresentar esse programa exclusivo em parceria com a Aliança Francesa aqui de São Paulo, com a Aliança Francesa lá de Paris e a participação super especial do Zeca Camargo. Para quem ainda não conhece o STB, fomos fundados, né, em 1971. Esse ano a gente completa 55 anos de mercado. A gente cuida de programas educacionais para estudantes de todas as idades, programas aí a partir de 7 anos até a melhor idade, não tem limite. Programas de curso de idiomas, programas de férias, high school, que é o ensino médio no exterior, graduação e entre outros. Hoje, nesse nosso bate-papo aqui, então a gente vai apresentar um pouquinho sobre o programa. A gente vai falar então detalhes sobre a escola, as excursões, as acomodações e outros detalhes. E infelizmente por conta da agenda, o Zeca, ele não pôde participar, mas ele pediu para deixar um recadinho aqui para vocês. Vamos compartilhar aqui com vocês. Então, vou falar um pouquinho do que é a minha parte, a minha participação nessa viagem, que realmente vai ser incrível. Primeiro, que vocês vão estar na minha cidade favorita no mundo, que eu já conheço tão bem, eu divido com vocês sempre nas redes sociais, e agora com essa parceria, então, Aliança Francesa, é tudo de bom. Eu vou levar nos lugares que eu gosto, que eu já conheço, apresentar algumas curiosidades, sim, vão ter endereços secretos também, coisas que eu gosto de experimentar, viver, um pouquinho diferente. A gente vai em grandes cartões postais, sem dúvida, mas a gente vai também naquele, sabe o lado B da cidade? Coisa que eu que vou há tanto tempo, muitas vezes ainda me surpreendo, falo, olha, isso aqui eu não sabia que tinha em Paris. Então, essa é a ideia. São essas coisinhas que a gente vai viver junto. Você aprende o francês de manhã, isso está certíssimo, você vai ter mais informações aqui, e à tarde é comigo. Não sei se a gente conta muita coisa, mas a programação está pronta e está genial. Até lá! Bom, gente, o Zeca é super carismático, então ele fez aí essa proposta junto com a Aliança Francesa, literalmente para que seja uma imersão cultural. Não é uma viagem de turismo, é realmente aí para que se tenha uma experiência como se fosse um parisiense mesmo. Então, acho que essa é a grande proposta desse ano e a gente está aqui então para ajudar da melhor forma possível. Então, como já foi falado, né, o programa vai ocorrer em Paris, então capital da maior cidade ali é a maior cidade da França, né, localizada ali no norte do país, às margens do Rio Sena, conhecida como a Cidade de Luz e famosa mundialmente pela história, cultura, arte, arquitetura, influência e cenário global. O nosso programa está marcado para iniciar a chegada lá em Paris dia 26 de abril e o término do programa 9 de maio. Mas lógico, quem quiser se planejar para chegar um pouco antes ou um pouco depois, isso também é algo que vocês podem ajustar. Mas a ideia inicial aqui dessa proposta, em parceria com a Aliança Francesa e com o Zeca, o programa oficial ocorrerá nessas datas, tá bem? Sobre o programa, gente, então são 2 semanas aí de uma imersão no idioma. As aulas serão ministradas pela Aliança Francesa lá de Paris. É um curso de 20 horas semanais, aula de segunda a sexta, das 9 às 13 horas. Em relação às hospedagens, teremos duas opções que vocês podem escolher. Opção ali de quarto individual com banheiro privativo e já tem a refeição inclusa, que é o café da manhã e o jantar no refeitório da acomodação. A opção para quem já tiver algum colega, amigo ou um parceiro que queira também participar deste programa em casal ou em dupla, acomodação em quarto duplo, com banheiro privativo entre as duas pessoas, também com a meia pensão, que é o café da manhã e jantar.
passeios, visitas, atividades, tudo a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Alguns passeios que serão promovidos pela própria Aliança Francesa e alguns passeios que o Zeca fez questão aí de participar com vocês e mostrar Paris pelos olhos dele. Além disso, então, vamos ter também o transfer de chegada e de partida. Então, chegando lá no aeroporto de Paris e o retorno também para o aeroporto, seguindo os voos oficiais que iremos compartilhar com vocês. Um acompanhamento de um grupo líder aqui da Aliança Francesa. Então, o pessoal também vai estar acompanhado. A Aliança aqui do Brasil quer ter certeza que todo mundo está ali bem assistido, vai dar toda essa assessoria para vocês, e além do staff da própria Aliança Francesa lá de Paris, tá? Ao término do programa, todo mundo vai receber o certificado de conclusão do curso. Importante que esse aqui é um programa para todos os idiomas, gente. Para quem quer começar, para quem já tem um intermediário e para quem já tem um avançado e quer também aí aprimorar o idioma. No primeiro dia de aula é feito um teste de nivelamento. Quem tiver no básico, não se preocupa, vai para o básico. Quem já tiver no intermediário, vai estar para o intermediário. E quem já tiver aí com o inglês, desculpa, com o francês mais avançado, também vai ter uma turma já destinada para conseguir seguir esse curso das próximas 2 semanas. Além disso, o seguro viagem internacional com a cobertura de 30 mil euros, que é o exigido pelo Tratado Schengen, que são os países ali da União Europeia, e, claro, a participação exclusiva do Zeca Camargo, tá? Uhum. Sobre a Aliança Francesa lá de Paris, gente, a escola então foi fundada em 1883, então eles já completaram aí mais de 140 anos. É uma escola de ensino privado e é um centro especializado no Delphi. Então, para quem não está familiarizado, o Delphi é o certificado de proficiência da língua francesa. Então, para quem tem interesse, a escola também é um centro aplicador e especializado. E além disso, é uma escola aí que recebe estudantes de nacionalidades diversas, o que acaba aí com certeza favorecendo um ambiente muito mais favorável para o intercâmbio, uma imersão e um diálogo intercultural. Vou falar aqui só um pouquinho sobre as atividades, então só para vocês verem mais ou menos como que está a distribuição, mas a Rafa em seguida ela vai entrar em detalhes. Então aqui, gente, nesse calendário, apenas as atividades na parte basicamente da tarde, porque na parte da manhã, aula, lembrando, das 9 da manhã até as 13 horas, e depois na parte da tarde, passeios e atividades que a própria Aliança Francesa lá de Paris vai promover, e, como a gente comentou, os outros passeios que aí o Zeca falou: não, aqui deixa comigo, que aqui agora eu vou mostrar Paris do jeito que realmente eu amo e que quero que vocês também tenham essa percepção e esse olhar. Então, eu vou passar então aqui agora a fala para a Rafa e ela vai entrar em mais detalhes sobre todos esses passeios que já estão inclusos e os passeios que também são indicados pelo Zeca. Boa noite a todos, tudo bem? Como o Leandro falou, eu me chamo Rafaela, trabalho aqui na unidade Faria Lima, do SCB, auxilio todos os clientes na parte de documentação, a tirar dúvidas, também auxilio em dúvidas que tenham ao longo do processo. Então, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos, a gente tem recebido várias mensagens aos longos desses dias, sei que todos estão muito animados com essa iniciativa e tenho certeza que vocês vão apreciar bastante esse intercâmbio montado em parceria com a Aliança Francesa aqui de São Paulo, de Paris e também com o Zeca Camargo. Então, vou passar um pouco mais ou menos de como serão as excursões, tanto as excursões propostas pela Aliança Francesa quanto as propostas pelo Zeca Camargo. Tudo bem? É, a primeira será um cruzeiro pelo Rio Sena, onde vocês poderão aproveitar a vista e presenciar monumentos como Paris, de Paris, como a Torre Eiffel, o Louvre, a Catedral de Notre Dame. E logo em seguida vocês terão também um happy hour lá na Arena de Lutécia. Então, na Arena de Lutécia, vocês poderão apreciar alguns aperitivos com bebidas e também participar de um jogo de petanque. Algumas pessoas conhecem esse jogo como bocha ou bolim. É uma atividade bem francesa, por assim dizer. A segunda atividade, nós vamos ter um ateliê
de queijos, onde vocês poderão apreciar uma experiência gastronômica. E aí, nesse caso, os participantes eles são conduzidos por um especialista que apresenta as variedades de queijos franceses, suas origens, os métodos de produção e as características que fazem dessa parte gastronômica de Paris tão única. Então, é difícil não falar de Paris e não falar dos queijos e dos vinhos, não é mesmo? E ao longo também vai ter a degustação, que o grupo vai explorar os nuances de aromas, texturas, a maturação e todos esses aspectos. Inclusive, vocês também poderão levar alguns presentes para os seus familiares, seus parentes, amigos, quando retornarem também. O próximo passeio será o Ville de Courtrai. Eu vou pedir desculpa. Francês não é o meu forte, é o inglês, mas qualquer coisa, se o pessoal da Aliança Francesa quiser dar um toque, fiquem à vontade. Então, Villers-de-Cotterêts é uma cidade, ela fica ao norte da França, cerca de 80 quilômetros de Paris. É lá terá a visita onde vocês poderão conhecer um pouco mais sobre a cidade, principalmente o castelo, onde lá vocês poderão visitar também o Centro Internacional da Língua Francesa, onde eles promovem a língua francesa, falam um pouco sobre esse idioma. E um ponto interessante é que lá também foi local de nascimento do Alexandre Dumas. Acho que talvez por nome vocês não conheçam, mas muitos devem estar familiarizados com as obras. Por exemplo, O Conde de Monte Cristo e também Os Três Mosqueteiros. Logo em seguida teremos Montmartre. É uma cidade boêmia, no caso, onde vocês poderão conhecer um pouco mais da história. Ela fica localizada também no norte da cidade, fica numa colina. É muito conhecida pela sua atmosfera artística. E também lá vocês poderão conhecer a Basílica do Sagrado Coração. E, inclusive, esse local ele já foi reduto de alguns artistas muito famosos, como Van Gogh, Monet, etc. E no final do passeio, vocês também poderão apreciar de um jantar típico numa brasserie parisiense, onde poderão apreciar pratos típicos da região e apreciar também o ambiente. Acho que alguém está com o microfone aberto, talvez. Perfeito. Logo em seguida, teremos o Passeio de Versalhes, onde vocês poderão conhecer o castelo em si, uma das mais antigas residências dos reis e das partes da nobreza de Paris. Vocês também poderão apreciar alguns pontos turísticos, que são a Galeria dos Espelhos, os jardins geométricos, os salões luxuosos e as decorações extravagantes. No final, vocês também poderão fazer um percurso pelo Jardim Clássico de André Lenotre e que é repleto de fontes, esculturas e paisagens cuidadosamente desenhadas. Logo em seguida teremos o Museu d'Orsay. O Museu d'Orsay, ele é muito conhecido, um dos mais famosos de Paris. Ele foi aberto em 1900, se eu não me engano. Inicialmente ele não era um museu, ele era uma estação de trem. Depois que ele foi adaptado para ser um museu, e hoje ele abriga algumas obras exclusivas, principalmente da época do impressionismo e do pós-impressionismo. Então, obras de artistas como Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir. E, ao final da experiência, vocês também vão ter um jantar especial dentro do restaurante do museu, onde vocês poderão apreciar a vista, que, inclusive, esse museu ele fica localizado à beira do rio Sena também. Então, apreciar a vista, o arquitetônico e também ter essa imersão da parte gastronômica da culinária francesa. Aqui nós já entramos nas excursões que são indicadas pelo Zeca Camargo. Então, vocês poderão, como o Leandro disse anteriormente, vivenciar essa experiência através dos olhos dele, já que ele tem bastante conhecimento, ele já viajou bastante. Aos que já conhecem a sua carreira, tem também aquele programa que ele fez, que é o Passaporte com o Zeca. Então, nada melhor do que falar com um especialista, não é mesmo? Primeiro passeio será um passeio arquitetônico, então vocês vão visitar alguns detalhes históricos e algumas paisagens urbanas de Paris mais famosas. Vou
deixar alguns spoilers, que vocês vão visitar, por exemplo, a Filarmônica de Paris, o espaço de Niemeyer e até mesmo o Museu do Coin Branly, acho. E também terá, ao final do passeio, vinhos e queijos, e o Zeca Camargo também ele vai ter essa interação de vocês, passar um pouco das experiências dele, passar dicas, ter essa interação entre o grupo e ele, nesse caso. Logo em seguida, vamos ter uma atividade interativa entre os grupos, onde é proposto um safari de fotos. Então, vocês vão fazer um safari fotográfico pelos principais pontos turísticos de país, como o Jardim das Tulherias, a Casa Europeia de Fotografia e entre muitos outros. No final da atividade, todos vão se reunir para um piquenique em alguns jardins e no jardim ou numa área verde do bairro para designar quem tirou a melhor foto. Também teremos o Jardim de Plantes, é um espaço botânico, inclusive fica perto do museu, onde vocês poderão apreciar a vista. No início do dia, vocês terão uma visita a um mercado local, onde vocês poderão pegar alguns alimentos frescos e montar um piquenique no final da tarde, para vocês apreciarem a vista dentro do Jardim Botânico e trocarem também experiências e ter essa interação neste grupo. Logo em seguida, a parte que todos mais gostam, a imersão gastronômica, onde o Zeca ele estabeleceu algumas chocolaterias favoritas dele, para que todos os grupos possam apreciar e aprender um pouco mais sobre a confecção dos chocolates em Paris e de alguns chefes renomados. Inclusive, vocês também poderão levar alguns mimos para casa também. Logo em seguida, teremos o passeio em Marrés. Neste caso, também é uma atividade interativa. Este bairro, ele tem algumas obras escondidas pelo artista Invader. Ele é bem famoso pelas suas obras porque são baseadas em videogames antigos da época dos anos 80 ou 90. Então, um jeito leve e descontraído de vocês explorarem a região, descobrirem a arte urbana e os cantinhos escondidos do bairro. E para fechar o passeio, vocês terão uma parada na sorveteria do chefe Alain Ducasse para experimentar alguns sorvetes artesanais, com ingredientes de alta qualidade. E por fim, no nosso último dia, terá o canal de San Martín. Vocês farão um passeio pelo canal, navegando por suas eclusas pontes e cenários típicos parisienses, e uma forma acolhedora de descobrir a atmosfera boêmia e relaxada da região. Após o final do passeio, vocês também vão ter um jantar de fechamento em um restaurante próximo ao canal, combinando boa gastronomia e o charme do bairro. Um ponto importante que eu gostaria de deixar claro é que, como esses passeios eles são indicações do Zeca, poderão haver alguns custos extras, por exemplo, neste canal de São Martim, que seria o custo do barco e o custo também do jantar, dos aperros, no caso, a bebida e etc. Mas, de toda forma, muitos desses passeios, por serem feitos em locais públicos e abertos, muitos terão baixo custo. Então, por exemplo, talvez neste seja em torno de 60 a 20 euros. Ok? Eu passo agora a palavra para o consultor Tiago, para ele explicar um pouco sobre a questão das acomodações, dos voos e do valor de investimento para o programa. Obrigado, Rafinha. Tudo bem, gente? Boa noite. Enquanto o Leandro e a Rafa falavam aqui, eu estava olhando os rostinhos e vi alguns rostos conhecidos que foram nos últimos programas que fizemos com a Aliança. Isso me deixa muito feliz porque mostra que realmente o programa foi interessante para eles, né? Gostaram e estão aqui de volta pensando nessa nova possibilidade para esse ano. Agora eu vou falar um pouquinho das acomodações do programa. Então, como o Leandro explicou, nós temos a opção da FIAP. A FIAP é uma acomodação de quarto duplo. Um ponto importante, gente, a gente vai dar preferência para o quarto duplo, como o Leandro comentou, para casais, duplas. Quem quiser ir sozinho e quiser compartilhar o quarto, a gente vai trabalhar no esquema de stand-by. Então, a gente vai deixar um nome na lista para dar um match com algum outro interessado do mesmo gênero, né? Para que possa fazer essa divisão de quarto. Mas inicialmente a gente vai trabalhar com casais e duplas já formadas para essa possibilidade da FIAP em quarto duplo, tá?
Essa acomodação ela fica a 33 minutos de distância a pé da escola ou 20 minutos de transporte público, e é oferecido meia pensão já incluso no valor total. A meia pensão seria o café da manhã e o jantar, tá? A segunda opção de acomodação é a Citadines. Essa vai ser a nossa preferência no sentido dos estudantes que irão sozinhos ou que dão preferência por estar sozinhos no quarto. Ah, lembrando, não comentei, mas o Leandro já havia comentado, tanto a FIAP no quarto duplo como a Citadines no quarto individual, o banheiro ele é privativo dentro do quarto, tá? A Citadines, ela é uma acomodação com quarto individual e ela é um pouquinho mais próxima da escola. Ela fica 15 minutos andando. A gente até traçou a rota de transporte público, mas dá mais ou menos 10 minutos. Então não faz muito sentido o transporte, uma vez que a pé são 15 minutos. Então essa é a acomodação que a gente está recomendando para o estudante que ele dá preferência por estar no quarto individual, tá? Ela também oferece a meia pensão, no caso aí o café da manhã e o jantar. Então, para esse ano, a gente vai trabalhar com essas duas opções de indicação. O investimento do programa. Então, falando já um pouquinho sobre valores, né? A primeira proposta de pagamento, ela é para pagamento à vista. Esse pagamento à vista ele pode ser feito integral, via Pix ou boleto, ou pode ser feito 30% à vista via Pix ou boleto, e o saldo remanescente em uma vez no cartão de crédito. Tá? Então, essa é a condição de pagamento à vista para esse programa. O quarto duplo, com acomodação na FIAP, fica um valor total, considerando o câmbio de hoje, de R$ 27.097,54. Lembrando que esse valor inclui toda a parte terrestre que foi apresentada até aqui no programa. A parte terrestre seria o curso, a acomodação, a alimentação, os passeios, exceto os extras com o Zeca, né? Como a Rafa comentou, algum jantar ou alguma coisa extra que o Zeca vai propor. Mas o terrestre, tudo que foi apresentado até aqui, inclui nesse valor do quarto duplo à vista, e o valor do quarto individual à vista, o total de R$ 34.667,39. Então, para quem optar por fechar o programa e pagamento à vista, esses são os valores. E no próximo slide, a gente também tem a condição de pagamento parcelado. Pagamento parcelado, basicamente, ele vai ser 30% à vista do valor total via Pix ou boleto, e o saldo remanescente ele pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, tá? Considerando esta opção de pagamento parcelado, o quarto duplo fica no valor total de R$ 29.094,55 e o quarto individual fica no total de R$ 37.958,63. Só um ponto importante, gente. Este valor que a gente está considerando é com o câmbio de hoje, considerando que a cotação do euro turismo é de 6,35, 6,36 basicamente. A partir de amanhã, esse programa ele já vai estar liberado para as matrículas e a cotação é do câmbio do dia. Então, um ponto importante e que gera muita dúvida. Pagamento parcelado. Parcelou no cartão de crédito, as parcelas elas serão fixas no câmbio do dia de fechamento. Tá? Então não há alteração de câmbio, a parcela ela fica congelada conforme o câmbio do dia que vocês fecharem. Só que esse valor ele pode oscilar conforme o câmbio do dia que vocês fecharem. Tá? Então é só para vocês terem uma base do valor total, considerando a cotação exata do câmbio turismo de hoje. Tá? Então essa é a condição de pagamento parcelado. Eu vou mostrar para vocês também a indicação dos voos que a gente vai propor para o nosso grupo. Tá? Esses voos, o guia da Aliança Francesa, ele vai estar nesse voo, tá? Então, caso vocês queiram o acompanhamento do guia, caso a ideia é que a maioria das pessoas vão e voltem juntos no mesmo voo, mas a gente sabe que tem muito estudante que tem milhas e quer ir num outro dia, quer ir antes ou quer voltar depois, não é um problema. Tá? Mas quem quiser ir junto do grupo e quem quiser ir junto do guia da Aliança Francesa, esses serão os voos indicados para o fechamento. Então, o voo de ida, ele vai sair de São Paulo no dia 25 de abril, às 19h35. Ele é um voo direto e vai chegar em Paris no dia 26 de abril, às 11h55 da manhã. Tá? Tem a duração de 11 horas e 20 de voo, um voo direto. É o voo da Air France 459. E aí, esse voo dá direito a um item pessoal, né, que é uma bagagem de 8 quilos, uma bagagem carry-on, e a mala despachada de mão de até 23 quilos. Então, essa é a opção e a indicação do nosso voo de ida, e esse será a indicação do nosso voo de retorno.
O voo de retorno será no dia 9 de maio, às 10h35, saindo do Charles de Gaulle e chegando aqui em São Paulo no mesmo dia 9 de maio, às 17h20 da tarde. É o voo da Air France 460 e também dá direito ao item pessoal mais a bagagem de mão. Outro ponto importante, para quem optar por fechar esses voos, né, os voos indicados, tanto o voo de ida como o voo de volta, está incluso o transfer de chegada e o transfer de saída, que buscarão os estudantes que estarão nesse voo no aeroporto Charles de Gaulle para levar até ou a Citadine ou a FIAP, conforme a acomodação de cada um, e no retorno para buscar na acomodação e levar também até o aeroporto. Lembrando que o transfer ele só está incluso para quem chegar e sair nesses voos de indicação, tá? Esse também é o valor que está descrito aqui, de 7.900, é o valor base que nós vimos hoje no sistema para esse voo. Esse valor está sujeito a alteração conforme câmbio, conforme disponibilidade. Então, o voo também ele pode oscilar para mais ou para menos, mediante a data que vocês forem fechar a passagem e também mediante ao câmbio do dia de fechamento, tá? Mas 9 de maio é sábado, não é terça. Sábado, gente, perdão, eu ia levantar a mão para comentar isso agora. Peço desculpas, ficou como terça-feira, sábado. A ida sai daqui no sábado, dia 25 de abril, e retorna no dia 9 de maio, também sábado. Perdão, ia levantar para fazer essa correção agora. É isso, gente. Desculpa. Então é de sábado a sábado. As datas estão certinhas, tá? Só esse dia 9 de maio que não é uma terça, é um sábado, tá? Então esses são os voos indicados. Como eu disse, o voo que o guia do STB, da Aliança Francesa, esse voo é o voo indicado. Inclusive é o mesmo voo que o Zeca vai fazer na ida, tá? Então a ideia é que a maioria das pessoas viajem no mesmo voo indicado por nós, tá? Aqui tem um QR Code de dúvida que vai direcionar direto para o WhatsApp aqui da agência. Então, como eu disse, né, a partir de hoje, na verdade, esse programa já está liberado para matrículas, mas como hoje a gente já está no fechamento da agência, então a partir de amanhã podem mandar as mensagens hoje, hoje fiquem à vontade. A partir de amanhã, assim que a gente abrir a agência por volta de 9h30, 10 horas, a gente já começa a responder os estudantes que mandaram mensagem, os interessados, a formatar contrato, enfim. Toda essa parte, um ponto importante também, né? Eu sei que tem alguns estudantes aqui que são de fora de São Paulo, mas toda essa parte contratual e de pagamento a gente consegue fazer de forma online, tá? Então a gente envia link de pagamento, a gente envia boleto, chave Pix, contrato via e-mail para ser assinado. Então toda essa parte burocrática de contratação a gente consegue fazer sempre de forma online. Então não precisa estar aqui fisicamente na agência para a gente seguir com o processo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone também, eu tô vendo que alguém mandou no chat aqui. Sim, é que vocês não informaram o endereço da escola de Paris. Se você puder passar. Pode deixar, a gente compartilha assim um endereço que a gente até utilizou para fazer a localização da distância entre a escola e a hospedagem. E até complementando, gente, também em relação a detalhes sobre o programa, a gente só gostaria de reforçar, esse é um programa exclusivo para alunos acima de 18 anos, tá? É uma regra por conta da residência estudantil. Infelizmente, a gente não consegue fazer inscrições de pessoas que sejam menor de 18 anos. E um outro ponto, complementando que também já está incluso no programa e até faz parte no processo que ajuda nos passeios do Zeca, tem o bilhete de transporte público de Paris por essas 2 semanas. Então, não há necessidade também de se preocuparem com esse item, porque ele também já está incluso no programa. Como o Thiago passou, né, gente? Então, a partir da manhã a gente já inicia esses processos de inscrições. Único ponto importante, até por conta da agenda do Zeca e disponibilidade da Aliança Francesa lá de Paris, o que é importante, a gente precisa ter as inscrições finalizadas até 6 de março, então até sexta-feira que vem. Então, quem precisar, a gente tiver alguma outra dúvida específica, queira nos acionar, queira marcar um bate-papo online por ligação, por vídeo, aqui mesmo na loja, estamos à total disposição, tá, gente? Então, fique à vontade de nos acionar, mas por conta de prazos, para a gente não perder as acomodações que foram reservadas, precisamos finalizar todo o processo de inscrição até dia 6 de março, ok? Vi uma dúvida aqui em relação da Gláucia, em relação à hospedagem.
Glaucia, infelizmente a gente está com o pacote todo fechado, a gente não consegue incluir ou excluir itens. Então, tudo isso aqui já é uma parte já formatada, foi um preço diferenciado que a gente conseguiu da Aliança Francesa, lá de Paris, foi indicação da própria acomodação que eles fizeram, até a acomodação abriu uma exceção conosco para conseguir fazer esse bloqueio de lugares, então, infelizmente, a gente não consegue excluir ou incluir itens dentro deste pacote, tá bem? A Rosana colocou, pergunta se pode enviar tudo que está incluso. Pode deixar, a Aliança Francesa ela vai encaminhar essa gravação para vocês e a gente também vai encaminhar a apresentação junto com o flyer, com todos os detalhes que estão inclusos, quais são as atividades que são indicadas pelo ZEC, então vocês conseguem deixar tudo isso anotado. E novamente, se quiserem agendar um bate-papo conosco, estamos à total disposição. Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu nome é Débora. Eu gostaria de ter maiores informações sobre a participação do Zeca, nos Uhum. passeios. Se ele vai estar em todos os passeios ou só em alguns, só em algumas horas ou em alguns jantares. Como que vai funcionar a participação dele? Não, perfeito. Então, as aulas, né, então ocorrem na parte da manhã, das 9 às 13. Na apresentação que a gente vai compartilhar com vocês, temos então separados as excursões em duas etapas. As excursões que já estão inclusas no programa, então essa o Zeca provavelmente não participa, mas as atividades que o Zeca indica. Então, são aqueles passeios que foi apresentado no final. Então, a chocolateria, o safari de fotos, a parte de a arquitetura, o passeio no canal de São Martin. Então, esses passeios o Zeca estará presente. São propostas que o Zeca pediu para incluir, que ele falou que ele estará presente, então ele vai estar acompanhando o grupo dentro dessas atividades. Nas outras, que são os passeios já divulgados pela escola, esse o Zeca não estará participando. Ok, e os passeios serão falados na língua francesa para a gente treinar? Todos em francês. Adoraria ir nesse passeio, mas infelizmente eu vou ficar de fora. Então, por isso mesmo que a Aliança Francesa ela vai disponibilizar também um guia da Aliança Francesa. E a imersão aqui, gente, literalmente é totalmente no francês. Então, o foco é que realmente todo o programa ele ocorra na língua francesa. Certo. E o nível, nós vamos fazer um teste quando chegarmos lá, ou vamos fazer aqui na aliança daqui? Pode acontecer em alguns casos da escola enviar um link para que faça um teste prévio, mas no geral é na segunda-feira, no primeiro dia de aula, eles vão fazer toda a divisão do nível dos estudantes. Então, quem é nível básico vai ficar com o nível básico, quem está no intermediário, intermediário, e quem está avançado também com avançado. Tudo é feito a divisão e também mix de nacionalidade. Terão também estão estudantes de outras nacionalidades na escola e na sala de aula, de aula. Entendi. E há a possibilidade de um parceiro ir junto e participar só de uma parte do programa, não participar das aulas, por exemplo? Todos os passeios, na verdade, são vinculados com a escola. Então, por exemplo, passeios que estão inclusos, esse, infelizmente, ele não consegue participar, a não ser que tente comprar por lá na última hora, mediante disponibilidade. Então, assim, muitos dos passeios, às vezes, são atividades culturais que a escola oferece, e aí realmente são aulas focadas, são atividades focadas para os estudantes. Então, participar de última hora é só se for, por exemplo, um passeio pago, lá na hora e tiver disponibilidade, mas que, no geral, vocês já vão ter isso incluso no pacote de vocês. Não, eu pensei diferente. Se, por exemplo, ele quer ir junto com o grupo, no mesmo voo, ficar na mesma hospedagem, mas não participar das aulas, só participar é, da parte da A tarde, por parte exemplo. da tarde. Esse é um pacote realmente que a gente, infelizmente, a gente não consegue incluir ou excluir itens. Então, a gente consegue fazer a inscrição, mas já vai estar automaticamente matriculado na escola. Então, Entendi. infelizmente, a gente não consegue separar Entendi. Aí o custo já está incluído o custo do do curso, né? curso, É, exatamente. Isso tá mesmo. bom. Muito Tá bem? obrigada. Eram essas minhas dúvidas. Imagina. Obrigado, Débora. Leandro, tem Sim. uma dúvida da Rosana, que ela pergunta se nos outros passeios, né, que vão ser propostos pela Aliança Francesa de Paris, se vai ter acompanhante, né? Então, tem tanto da Aliança, quanto da Aliança de São Paulo, quanto da Aliança de Paris. Normalmente, eles também sempre colocam alguém para acompanhar o grupo nessas excursões. Exato. O guia da Aliança Francesa de vocês, gente, é companheiro
quase 24 horas, brincando. Vai estar sempre acompanhado, estará sempre acompanhando o grupo. E aí, esses passeios que não tem o Zeca, quem está promovendo esses passeios também é o staff, né? O pessoal lá da Aliança, de Paris. Então, vai ter tanto o staff da Escola da Aliança de Paris, quanto o guia da Aliança Francesa aqui de São Paulo, que vai estar acompanhado durante o período completo do programa para vocês. Tá bem? E aqui a dúvida da Thaís: a matrícula implica já na reserva da compra da passagem aérea ou devemos comprar o aéreo por nossa conta? Excelente pergunta, Thaís. O que a gente precisa neste primeiro momento, até o dia 6 de março, é fazer a contratação da parte terrestre, justamente por conta do prazo que nós temos com a acomodação. A passagem aérea, a gente recomenda justamente que se faça a compra após o dia 6 de março, porque nós também precisamos de um número mínimo para que o grupo ele ocorra. Então, a gente já tendo a confirmação do grupo, aí a gente acaba divulgando para todo mundo, falando, pessoal, emissão da passagem aérea liberada. Quem quiser ajuda do STB, nós fazemos todo esse processo de emissão de passagem aérea. Quem falar, tenho colega que trabalha na TAP, tenho colegas que trabalham, sei lá, na Latam, tenho milhas, como o Thiago acabou comentando, não há uma obrigatoriedade em relação ao voo, tá, gente? Então isso é livre, mas a gente só pede para que aguarde a emissão da passagem após o dia 6 de março, para que a gente realmente já tenha a confirmação de que o grupo ele vai ocorrer, tá bem? Acredito que de dúvida, gente, por enquanto seja isso, mas tenho certeza que haverão outras. Sempre acaba depois pintando possibilidades, algo que não foi perguntado. E aí a apresentação vai ser compartilhada com vocês e, naturalmente, estamos à total disposição, gente. Posso Novamente quero fazer mais uma agradecer. pergunta? Claro, Para fechar isso tudo, tem que ir pessoalmente na loja da Faria Lima? Como é que é? podemos fazer hoje tudo online, gente, super tranquilo. Toda a documentação a gente pode fazer via DocSign, então a gente manda tudo por e-mail. O link de pagamento é um link online, mas se quiserem vir aqui na loja, estão super bem-vindos. Vem tomar um cafezinho aqui com a gente, conhecer o nosso espaço. Para quem é daqui de São Paulo, estamos super pertinho da Aliança Francesa. Estamos aqui, eu acho que umas 3 quadras do ladinho. Dá para vir no intervalo de uma aula ou na correria no final de semana. A gente pode fazer o atendimento também, no sábado de forma online, então fique à vontade, gente. Estamos aqui para ajudar da melhor forma possível. A Maria complementou também aqui a questão do seguro saúde. Já está incluso, tá, Maria? Tem o seguro de pelo menos 30 mil euros, que é o exigido do Tratado de Schengen da União Europeia. Então ele já está incluso dentro do processo. Só mais uma pergunta, posso fazer? Claro, com certeza. Tem um máximo e um mínimo para o grupo acontecer? O mínimo para o grupo acontecer? Temos um mínimo de pelo menos 15 estudantes. 15 Precisamos desse mínimo. estudantes. Entendi. Isso. E o grupo maior, só para me ter uma ideia se o grupo é muito grande. Olha, o máximo a gente vai tentar verificar com a própria acomodação, mas eu acredito que o máximo sejam 30 pessoas, que é o que a gente já conseguiu de reserva. Lógico, se naturalmente tivermos uma quantidade maior, aí será mediante disponibilidade com a hospedagem. A maior questão mesmo é a parte de hospedagem dos estudantes. Em questão de escola, tudo isso a gente consegue tranquilamente com a Aliança Francesa, mas a gente fica um pouco mais limitado em questão de vagas, Obrigada. ok? Imagina. Bom, gente, se for apenas isso, quero então agradecer novamente pelo espaço, pela parceria com a Aliança Francesa aqui de São Paulo, pela divulgação e o trabalho aí de ampliar, né, cada vez mais o processo da língua francesa. Como o Thiago falou, muito bacana a gente ver o rostinho aí de vários estudantes que já participaram e que estão interessados em fazer em outros programas. Então, a gente permanece aí à total disposição. Desejamos uma boa noite, um bom descanso e vamos conversando, tá bom? Gente, Leandro, boa muito noite. obrigada, viu? Só Bom para descanso. reforçar, amanhã todas essas informações, tanto a apresentação quanto a gravação da reunião, vocês vão receber por e-mail. E o contato também da STB que a gente já mandou, a gente vai mandar de novo nesse e-mail. Então, tudo que vocês precisarem, amanhã de manhã vocês já vão receber. Maravilha. Obrigado, gente. Uma boa noite. Boa Au noite. revoir. Obrigada, Boa gente. noite, Oba, pessoal. Gente, Tchau. merci. oba.